Predador 2 não foi apenas uma sequência de ficção científica, foi uma verdadeira guerra urbana cheia de becos em chamas, helicópteros fugindo e uma cidade fervendo sobre a onda de calor. Los Angeles parecia menos um cenário e mais um campo de batalha, com gangues, sirenes, fumaça preenchendo cada canto. Mas por trás das explosões e os equipamentos alienígenas de alta tecnologia, a produção se transformou em uma verdadeira luta. Esses são 15 fatos mais assustadores sobre Predador 2. E escondido nisso, havia um final alternativo que Arnold Schwarzenegger deveria retornar como Dutch e entrar na nave do Predador. Fala aí galera, beleza? Meu nome é Ari, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Antes de começar, quero pedir aquele teu apoio maroto para ajudar a gente a continuar com esse trabalho, então desce o like aí marotão. Se inscreva no canal para ajudar a gente a chegar a 10 mil inscritos e apoiar esse trabalho, fechou? Então chega de churumelas, prepara pipoquinho, suquinho, relaxa e... Bem, um dos momentos mais comentados vem de uma tomada rápida dentro da sala de troféus do Predador. Entre os crânios e ossos, os fãs notaram um formato muito familiar, o crânio de um xenomorfo. Na época, isso não foi uma piada aleatória. A equipe de efeitos de Stan Winston o adicionou de propósito como um pequeno aceno aos fãs. Esse único objeto gerou anos de teorias sobre se as duas franquias compartilhavam um mesmo universo. Logo, os quadrinhos abraçaram a ideia, mostrando predadores caçando xenomorfos em histórias completas. Esses quadrinhos mais tarde inspiraram videogames e eventualmente levaram aos filmes crossover em live action lançados no início dos anos 2000. Perto do final do filme, o predador ancião entrega a Harrigan uma pistola pedeneira gravada com Rafael Adolini, 1715. Para a maioria dos espectadores, parece apenas um objeto antigo de coleção, mas os fãs depois descobriram o verdadeiro significado por trás disso. Nas histórias expandidas de Predador, especialmente nos quadrinhos, a pistola pertencia ao capitão pirata que cruzou o caminho de um predador durante o grande conflito em seu navio. O Predador respeitou a bravura do capitão e a pistola se tornou um símbolo de honra passado entre eles. E esse detalhe mostra que a espécie Predador visita a Terra desde o início do século XIX, muito antes dos eventos do primeiro filme. Também sugere que essas criaturas escolhem esses troféus com base em respeito e não apenas em vitória. Apenas um predador caça ativamente por Los Angeles, enquanto outros aparecem no final. Quase como observadores, isso gerou uma teoria de fãs de longa data de toda a história. E na verdade é um teste para um predador mais jovem provar seu valor. Na tradição em Altian sabemos que o rito de passagem deve ser concluído sem qualquer ajuda. Por isso os membros mais velhos do clã permanecem escondidos nas sombras. Se eles intervirem antes do fim do duelo, a prova seria considerada inválida. Assim, o City Hunter é forçado a lidar sozinho com a sua caça, incluindo o confronto final com Harrigan, que o clã vê como um duelo honrado somente depois que Harrigan derrota ele de forma justa. Predador 2 originalmente tinha planos muito maiores para seus momentos finais, um rascunho incluído em uma cena que Dutch, o herói do primeiro filme, surgia das sombras na nave do Predador. A ideia era revelar que ele estava trabalhando com o governo para rastrear essas criaturas ao redor do mundo. Essa versão teria estabelecido uma nova direção para a série, com Dutch retornando como um personagem-chave. Outra versão mostrava todo o clã Predador realizando uma cerimônia erguendo a mão para Harrigan para reconhecê-lo como um caçador digno. Ambos os sinais foram removidos antes das filmagens porque o estúdio queria algo mais simples e fácil para o público geral acompanhar. O primeiro filme mostrou apenas algumas peças dos equipamentos do Predador, mas a sequência expandiu o arsenal de forma significativa. Predador 2 apresentou a lança retrátil, a rede de energia, o disco inteligente que retorna ao usuário como um bumerangue de alta tecnologia, e cada arma foi construída como um adereço prático para que os atores pudessem segurá-los de forma a interagir com elas no set. A equipe de design estudou as armas de artes marciais, ferramentas de pesca e até equipamento de caça para criar algo que parecesse crível para um caçador alienígena. Esses novos itens mudaram a forma como o Predador se movia, lutava, tornando a ação mais rápida e imprevisível. Muitas dessas armas se tornaram favoritas em quadrinhos, videogames e histórias derivadas
posteriores. O filme deixa claro que ele segue suas próprias regras. O predador escaneia a detetive Leona e percebe que ela está grávida. Sem hesitar, ele recua e deixa ela ilesa. Em outra cena, uma criança aponta uma arma de brinquedo para o predador e a criatura para de atacar ao perceber que o objeto não é real. Esses momentos revelam que o predador escolhe seus alvos com base em desafio e intenção, e não em crueldade. Esse código explica por que ele foca em adultos armados em vez de vítimas aleatórias. A ideia se tornou importante para toda a franquia, aparecendo em filmes, jogos e quadrinhos. A equipe esperava dias de filmagens muito difíceis, mas não esperava que a cidade fosse tão caótica. Muitas cenas foram gravadas no centro de Los Angeles, uma área que no início dos anos 90 tinha sérios problemas de criminalidade, prédios abandonados e atividade policial constante. Moradores de apartamentos próximos jogavam garrafas e lixo na equipe de produção, e o time frequentemente precisava limpar o chão antes de rodar as câmeras. Algumas áreas eram tão inseguras que a segurança precisava escoltar todos desde a gravação até o set. Um dia a equipe até encontrou um corpo real em um beco antes da filmagem. Essa descoberta atrasou o cronograma e deixou todos abalados. O elenco depois disse que o ambiente era tão intenso que eles nem precisavam atuar com medo, porque a própria cidade já transmitia essa energia. Antes de Danny Glover ser escolhido, o estúdio considerou Steve Seagal como protagonista. O diretor visitou a casa de Seagal para discutir o papel, e a reunião rapidamente tomou um rumo inesperado. Seagal queria transformar o filme em algo sobre uma versão de agente especial de si mesmo, que usava artes marciais, carregava várias armas e tinha forte formação tática. Ele até mostrou ao diretor um cômodo cheio de armas de fogo reais, explicando como seu personagem deveria manusear cada uma. A ideia era tão diferente do roteiro que o diretor percebeu que o filme mudaria completamente se Seagal fosse escalado. O tom deixaria de ser uma caçada urbana tensa para se tornar uma vitrine pessoal de ação do ator. Kevin Peter Hall voltou a ser o rosto por trás da criatura depois de interpretar o Predador original no filme de 87. O que muitos fãs não percebem é que ele interpretou não apenas o Predador principal da sequência, mas também o Predador ancião. Para tornar isso possível, a equipe de efeitos modificou a máscara e a armadura do filme anterior, remodelando-as para adequar ao visual mais distinto do ancião. Isso economizou tempo e orçamento, mantendo ainda assim uma aparência única para o personagem. Hall precisou alternar entre personagens e diferentes dias de filmagem, ajustando sua postura e estilo de movimento para fazer o ancião parecer mais velho e controlado. Um dos momentos mais intensos do filme é quando o predador cai de um prédio após ter o braço decepado. Em vez de depender de efeitos visuais, a produção contratou um dublê que realmente tinha apenas um braço para tornar a queda mais natural. Ele realizou uma queda controlada de uma altura equivalente a cerca de 13 andares, usando um sistema complexo de cabos projetados pela equipe de dublês. O dublê treinou repetidamente em plataformas mais baixas para acertar o tempo antes de tentar a queda real. Quando a câmera rodou, ele executou perfeitamente, dando ao filme uma das cenas de ação mais realistas. Muitos espectadores acharam que a cena foi feita com truques de câmera, mas foi uma queda real realizada por um profissional altamente qualificado. A cena final dentro da nave do Predador precisava de vários intérpretes altos para preencher os trajes desses. A produção precisava de pessoas fortes, coordenadas e muito mais altas do que a média dos atores. Danny Glover, fã de longa data dos Los Angeles Lakers, sugeriu entrar em contato com alguns jogadores do time e vários deles concordaram em participar e vestirem os trajes para os momentos finais do filme. A altura e o porte atlético deles fizeram com que todo o clã Predador parecesse imponente e unido. Para a cena final, dentro da nave do Predador, a equipe de Stan Winston construiu 9 trajes adicionais de Predador, cada um com um design diferente para representar um grupo que mais tarde ficou conhecido como a Tribo Perdida. Esses trajes eram extremamente caros, porque cada máscara, arma, peça de armadura precisava ser esculpida e pintada à mão. Todos os 9 apareceram na tela por apenas um breve momento, mas levaram semanas de trabalho. Após o término das filmagens, a produção tentou armazená-los junto com outros adereços,
mas os trajes misteriosamente desapareceram. A versão original de Predador 2 surpreendeu até o conselho de classificação. Os primeiros cortes de teste foram considerados extremos demais para um lançamento normal nos cinemas, e o filme quase recebeu o selo do NC-17. Para o estúdio, isso era um grande problema, pois filmes com essa classificação não entram na maioria das salas e perdem grande público. O diretor e os editores tiveram que voltar à sala de edição mais de 20 vezes, cortando ou suavizando momentos que o conselho apontou. O desafio era manter o tom intenso sem ultrapassar o limite imposto pelas regras de classificação lá da época. Bill Paxton entrou em Predador 2 como detetive Jerry Lambert, trazendo humor e energia para a equipe. O que muitos espectadores não perceberam é que esse filme completou uma conquista rara para esse ator. Paxton também apareceu em Exterminador do Futuro e Aliens, o que significa que ele enfrentou 3 das maiores ameaças da ficção científica já colocadas no cinema. Em cada filme, seu personagem acaba perdendo a luta de maneira memorável, e o que transformou um favorito dos fãs nas 3 franquias. Os fãs chamam isso de tríade da ficção científica, e nenhum outro ator conseguiu igualar isso da mesma forma. Gary Busey, que interpretava o agente Peter Keyes, trouxe uma energia intensa para cada cena. O que a maioria dos espectadores não sabe é que o Predador 2 foi seu primeiro grande filme após um grave acidente de motocicleta no final dos anos 80. O acidente deixou sequelas sérias e um longo período de recuperação, e muitos duvidavam se ele voltaria a atuar no mesmo nível. Quando entrou para o elenco de Predador 2, a equipe ficou surpresa com a sua determinação. Ele insistiu em fazer muitas das suas próprias cenas de ação e entregou uma atuação confiante e marcante. E com isso ficamos aí com essas 15 curiosidades, porque Predador 2 acabou sendo muito mais ambicioso do que a maioria dos espectadores se lembra. A produção colocou o elenco e a equipe em perigos reais da cidade, introduziu novas armas e expandiu a mitologia. Isso tornou realmente o filme um marco. Mas eu quero saber de você aí nos comentários se você conhecia essas curiosidades. Se tiver alguma que eu não citei aqui, deixa aí nos comentários para a gente bater aquele papo, fechou? Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, galera! Fui!